Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Hoje, na nossa sequência de vídeos de direito administrativo, nós vamos responder ao seguinte questionamento: como é determinado o teto remuneratório? Será que quando há, por exemplo, uma acumulação de funções, a acumulação constitucional, até porque a regra é que nós não é possível a acumulação de funções, concordam? Agora, a exceção são as exceções, aquelas previstas na Constituição. 2 cargos de professor, né? Nós temos, por exemplo, 2 na área da saúde, né? Então, nós temos ali um cargo de professor com algum técnico ou científico. Salvo essas exceções, a acumulação de cargos públicos ela é vedada. Agora, o questionamento é: se eu tenho, por exemplo, 2 cargos que são possíveis de acumulação, exerço 2 cargos que são acumulados constitucionalmente, existe uma previsão de um teto remuneratório, concordam? Esse teto ele é mensurado isoladamente, ou seja, para cada cargo, ou somando os vencimentos dos cargos. O que vocês acham? Bom, para respondermos esse questionamento, vamos aqui lembrar então o seguinte: o artigo 37, inciso 17, proíbe, acumular, e essa proibição ela se estende a empregos, funções, abrangendo autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, as suas próprias subsidiárias, sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Então aqui há uma proibição. No entanto, há exceções. É possível a acumulação sendo 2 cargos de professor, como nós conversamos, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Já discutimos sobre isso, né? O STF, em 2017, fala um pouquinho sobre a questão justamente do nosso questionamento. Nos casos que são autorizados de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11 da Constituição pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, tá? Afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Então, eu preciso considerar cada cargo isoladamente, certo? Mesmo que a soma dos 2 ultrapasse o teto remuneratório, eu vou considerar cada cargo isoladamente para a mensuração do teto, tá bom? A acumulação, então, deve observar o teto remuneratório, o teto constitucional remuneratório, mas considerando a remuneração de cada cargo individualmente. Ainda sobre o tema, falando sobre questão de limite de horas, o STF já se manifestou que as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição sujeitam-se unicamente à existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Havia um questionamento sobre o seguinte: mesmo na acumulação, tinha um limite de horas que não poderia ser ultrapassado? Até então, o STF tinha se manifestado, inclusive na área da saúde, tinha conversado 60 horas, mas o posicionamento mais recente é que não. Se há compatibilidade de horários, não há aqui limitação horária. Não há limite de horas. Sobre esse tema que nós conversamos sobre considerar cada cargo isoladamente, nós já tivemos cobrança deste assunto em provas. Vejamos. Na banca Quadrix, em 2019, houve o seguinte questionamento no concurso: na acumulação lícita de cargos públicos, o teto remuneratório do serviço público deve incidir isoladamente sobre cada uma das remunerações correspondentes e não sobre sua soma. É isso.
não é mesmo? Consideraremos de forma isolada, correta, assertiva, conforme já conversamos. Segunda questão, no caso do servidor acumular um cargo científico com um cargo de professor, que é previsto constitucionalmente, o teto remuneratório é considerado em relação ao somatório? Então, contradiz a questão anterior? Não. Isoladamente, não é mesmo? Terceira questão, nas hipóteses de acumulação lícita de cargos públicos, o teto remuneratório de regência incide isoladamente em cada uma das parcelas remuneratórias, sendo vedada a incidência do referido limitador sobre o somatório dos vencimentos. Perfeito. É a mesma coisa que falamos lá na primeira questão. Deve incidir isoladamente. É isso que eu preciso levar em consideração. Tudo bem? Gostaram do nosso debate de hoje? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, adquira o nosso curso de 1000 questões comentadas em vídeo de Direito Administrativo no site eleitoralcombruno.com.br e me siga no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.